Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. A indústria do futebol português vive anos definidores naquilo que pode ser o futuro do negócio em torno do desporto rei em Portugal. A centralização dos direitos televisivos deverá ser uma oportunidade única para que finalmente se desenvolva o tão esperado produto futebol português e para que este se torne atrativo para outros mercados. As contas das SADs desportivas em Portugal só podem beneficiar de uma estratégia bem sucedida. É destes e de outros temas que vamos falar nesta segunda parte do Jogo Económico. O nosso convidado é Bernardo Maciel, é CEO da Unit. Bernardo, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. É sempre interessante ter a perspectiva de uma consultora para percebermos um bocadinho daquilo que se quer em termos do produto futebol português, da forma como se pode tornar competitivo, como se pode tornar também atrativo para venda e para chegar a muitos mercados para que possa render muito dinheiro e que esse dinheiro seja proveitoso para as SADs e para o desporto em Portugal de uma forma geral. Mas Bernardo iria começar por lhe pedir uma pequena apresentação da Uni para que possamos partilhar com os nossos telespectadores o que faz a Unit Consulting. Olá, José Carlos, muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês hoje. De facto, reforçando tudo aquilo que disse do ponto de vista do negócio do futebol ou da indústria do futebol, como se costuma dizer, de facto, carece aqui de uma análise estratégica e de um aprofundar numa visão, se calhar, muito mais daquilo que é o negócio empresarial que está subjacente do propriamente o jogo jogado, que não é aqui Exato. o nosso tema aqui de hoje. A Unit atua como consultora na área da gestão. Temos trabalhado sobretudo com PMEs em Portugal, naquilo que é a procura de financiamento e de investimento, mas que tem ao longo dos anos alargado a esfera de atuação daquilo que decorre muito da gestão dos negócios, desde logo aquilo que afeta diretamente o desenvolvimento das empresas, nomeadamente os benefícios fiscais que decorrem sobretudo do investimento que as empresas estão a fazer, procurar funding para aquilo que é a sua atividade de investimento nos momentos de transformação, e depois também o negócio associado à corporate finance, que envolve nomeadamente a vertente da avaliação de empresas, da M&A, e é aqui que começamos gradualmente a tocar a indústria do futebol nos últimos anos. Nós, de facto, temos feito algum trabalho, eu diria até com um conjunto de stakeholders alargado na indústria, cá e fora de Portugal, Uhum. seja diretamente em SAD, apoiando naquilo que é uma maior racionalização, se quer algum planeamento financeiro daquilo que são as dificuldades que genericamente a SAD em Portugal atravessam, isto uma das áreas que temos atuado, uma Certo. outra um bocadinho mais estratégica naquilo que é a entrada de alguns investidores, sobretudo internacionais, no nosso negócio. Uhum. E, portanto, fazendo quer a avaliação de ativos onde pretendem investir, seja também algum apoio na estratégia de desenvolvimento do negócio, alargando um bocadinho, isso será também tema da nossa conversa, alargando Uhum. aquilo que poderão ser as fontes de capital, de rendimento, Certo. para poder potenciar e monetizar de uma forma, de outra dimensão, o negócio em Portugal. E Bernardo, de facto, avançou aí com uma série de temas que provavelmente cada um deles daria um programa para podermos então desenvolver o tema de forma apropriada. Mas pergunto-lhe de uma forma geral e já tocando naquilo que disse inicialmente relativamente àquilo que é a vossa experiência com algumas SADs em Portugal e também com investidores que têm como objetivo investir no futebol português ou no desporto em Portugal. Pergunto-lhe como é que vocês notam o ambiente em si do futebol português em termos daquilo que é o negócio, que são os SADs, que são os seus dirigentes, alguns medos, algumas convicções. Como é que notam esse entorno, digamos? Se começarmos por aquilo que é a indústria do futebol no nosso mercado, é incontornável que Portugal é um país de futebol. Se quiserem, quando nós falamos dos nossos setores tradicionais, esquecendo agora o futebol e o desporto, falamos do calçado, do têxtil, do vinho, da metalomecânica, etc. O futebol tem que ser colocado neste grupo, porque é de facto uma atividade económica em Portugal que tem uma visibilidade internacional muito grande, e esse é naturalmente o maior ativo que o negócio tem. E Tem tem um obviamente aqui contributo para o PIB cada vez maior, crescente a cada época que vai passa, não é? contribuindo, mas sobretudo uma melhor arrumação, ou
se quiserem, uma forma muito mais corporativa de lidar com este negócio, pode posicionar de facto o futebol como uma das indústrias mais valiosas, para além, obviamente, do tema reputacional, no sentido de imagem, por todo o elan que o desporto, neste caso o futebol, tem, obviamente, em todo o mundo. Olhando para aquilo que é a perspectiva de quem vem para o nosso mercado, os investidores que vão procurando, é muito resultado desta última parte que falávamos, ou seja, a imagem, a projeção que nós vamos tendo a nível internacional, dentro das capacidades que nós temos, obviamente atrai. Uma forma muito ligeira, sem sequer sermos muito rigorosos, nós podemos olhar para o top 20 dos atletas profissionais mais bem pagos em todo o mundo e nós temos seguramente 20% deles, Uhum. e com rigor esta análise. Se olharmos para o top dos treinadores mais bem pagos a nível internacional, também pontuamos muito bem com uma cota de mercado altamente relevante. Já nem falo de diretores esportivos, que também já vamos fazendo aqui alguma escola, e Exatamente, até ao vamos nível fazendo do caminho. agenciamento, temos também, obviamente, falar da Polaris e os Jorge Mendes, obviamente que é incontornável, mas depois temos um conjunto alargado também de agentes com presença bastante interessante. Portanto, tudo isto gera aqui uma dinâmica que faz olhar para Portugal de uma forma particular, e até as suas próprias dinâmicas. Esse eu diria que é um ponto interessante de entrada. Depois, obviamente, digamos, quando chegamos na realidade, há depois a realidade financeira e económico-financeira das nossas sociedades anónimas desportivas, ou seja, com bastante dificuldade, a operação não paga aquilo que o negócio exige, vamos tendo aqui pontualmente algumas realidades que ajudam a melhorar esses indicadores, desde logo a transferência dos jogadores, mas que não é garantida ao longo da operação que assim aconteça, nem com os valores que são expectáveis para tornar a operação rentável. Temos, obviamente, as competições europeias, mas que beneficiam um leque muito curto daquilo que é o universo da SAD, o futebol profissional em Portugal, e, portanto, e depois o tema dos direitos televisivos, que também falaremos com certeza, que também é outra realidade que pode trazer aqui um aporte de capital, eu diria que este já mais ligado à operação, mas que também pelas dinâmicas que aconteceram nos últimos anos, foi alvo de muita antecipação de rendimentos para também potenciar investimento e que no final já começa a fazer falta uma nova negociação para poder aportar mais capital. Diria que estas dinâmicas tornam o nosso mercado apelativo. Há depois Uhum. aqui mais algumas laterais, mas que eu acho que são, quando se olha para isto do ponto de vista corporativo e empresarial, faz diferença. Desde logo o facto de nós sermos, a par da Bélgica, o único mercado que não tem limitação de estrangeiros na Europa e, portanto, isso faz com que Portugal seja muito interessante para atrair e desenvolver talento não nacional, desde logo os países com quem temos uma tradição grande da América Latina à África, Certo. e depois também, apesar de tudo, estamos no top, digamos, num tier principal de campeonatos que para o Working Pass em Inglaterra são privilegiados. E isto também beneficia da competitividade que nós, apesar de tudo, vamos conseguindo fazer, mas corremos riscos de não o fazer e perder aqui o acesso ao mercado por excelência que existe a nível internacional. E Bernardo, vamos já partir para a sua sugestão relativamente àquilo que são os direitos televisivos. Mais concretamente, estamos a falar da centralização dos direitos televisivos, que está prevista para 2028 e que representa uma autêntica mudança de paradigma do futebol português. Vai obrigar o futebol português a uma mudança completa, no sentido de se tornar um produto para que esse valor que vai ser comum seja cada vez mais rentabilizado e que esses proveitos cheguem às SADs. Estamos a falar aqui de uma mudança tremenda. Pergunto-lhe, Bernardo, se o mercado em Portugal, o negócio futebol português, estará preparado para esta mudança tão grande. Voltando àquilo que dizia, só isto já dava também várias conversas à volta do assunto. É verdade. Há aqui um contexto que foi o cenário imediatamente anterior à realidade de hoje, ou seja, as negociações anteriores tidas há alguns anos beneficiaram aqui de um contexto, eu vou-lhe chamar de leilão, que pôs os valores em níveis bastante elevados, e eu não vou dizer que não é expectável que voltemos a ter os mesmos valores, mas eu diria que falando com alguns especialistas, há quase uma segurança de que não irão aumentar, isto por um lado. Depois, o tema da centralização. Eu diria que é incontornável, nem que seja por força da lei, que implica, como disse o José Carlos e bem, para a época 28-29 já estar assegurado isso, a não ser que, se as entidades, nomeadamente a Liga Portugal, não conseguir resolver o tema, passa para a esfera da tutela, neste caso para o Governo, fazer esse processo, esse expediente, que eu diria que seria
dispensável ter que seguir este caminho. Mas também temos que olhar para isso como uma oportunidade, ou seja, na verdade, isto vai obrigar a Liga a ter que organizar isto de outra forma. É uma oportunidade para desenhar uma nova estratégia para o futebol em Portugal, para o negócio. É também, de facto, a melhor oportunidade para poder-se fazer uma distribuição, eu diria, não vou dizer mais justa, porque a palavra justiça às vezes tem variáveis que não conseguimos quantificar, mas pelo menos ter uma distribuição que seja muito mais adequada ao mérito. E o melhor exemplo, que eu diria que também é incontornável, é o exemplo da Liga Inglesa, que desde que introduziu isto, temos o reflexo do que tem acontecido. Eu vi estes dias uma notícia que podemos ter 11, 12 equipas inglesas nas competições europeias no próximo ano, e portanto Um isto número incrível, não é? decorre, obviamente, estamos a falar de quase metade das equipas que estão, mais de metade das equipas que estão na Premier League, portanto isto é fantástico, e não é por acaso, decorre de uma forma como o negócio foi gerido nos últimos anos. Agora, também temos que ter transparência de reconhecer que também é incontornável que no curto prazo esta distribuição tenha um impacto direto nos três grandes. Mas tem que ser visto como um ponto de partida para melhorar o negócio a médio e longo prazo, para que se gere aqui uma dinâmica que traga a competitividade, que no médio e longo prazo estes três serão também os mais beneficiados por tudo aquilo que tem de mérito, de características e de histórico. E, portanto, acho que é uma realidade que também esta jovialidade e o rigor, vamos chamar mais profissional, que os três grandes colocaram nos últimos anos, com três novas lideranças nos respectivos clubes e nas sociedades Uhum. anónimas desportivas, pode trazer aqui uma abordagem diferente, mais empresarial, que pode ajudar a fazer este percurso de mão dada e de uma forma bem mais construtiva. E é para aí que nós achamos que deve ir. Há um detalhe, há pouco falava do campeonato inglês, o parachute que eles têm para as equipas que também descem divisão, para acomodarem, para não terem que alienar os ativos todos que têm de um ano para o outro, que é a realidade que nós assistimos em Portugal, permitindo ter plantéis mais competitivos e não ter que os desmontar quando há o insucesso desportivo, também permite manter essa competitividade, e que esta centralização poderá, obviamente que depende do modelo que for definido, poderá acomodar esta realidade. E tocando esse tema da diversificação de receitas, que é algo que é muito importante debater no futebol português, essa capacidade dos clubes conseguirem diversificar as suas receitas para não estarem tão dependentes de alguma receita que depois possa não acontecer, como é o caso das provas europeias. Pergunto-lhe, Bernardo, temos aqui de facto uma liga portuguesa com um potencial tremendo e ainda falando um bocadinho daquilo que será a centralização dos direitos televisivos e se calhar coloca à cabeça o Vitória Sport Clube, que tem uma massa adepta muito particular, com muita gente, inclusivamente a deslocar-se aos estádios quando o Vitória joga fora. Esse é um bom exemplo de um clube que pode beneficiar e muito com aquilo que será o incremento de receitas e a capacidade também de conseguir planear uma época desportiva com maior sucesso, não é? José Carlos, veja, esse exemplo é fantástico, a dois níveis. Esse, do ponto de vista de dinâmica do mercado, do parque instalado de potenciais clientes, entenda-se adeptos, e Uhum. utiliza-o, potencia-o da melhor forma, mas depois também veja a capacidade de competir que o Vitória tem tido, por exemplo, este ano na Liga Conferência, É e que verdade. deriva precisamente dessa competitividade e capacidade de estar. E, ao mesmo tempo, consegue desenvolver talento, fazendo vendas relevantes daquilo que são os seus ativos, sem hipotecar a competitividade nacional, e este ano até do ponto de vista internacional. Isso é um excelente exemplo por aí, que potenciará, e a discussão que nós temos, vamos voltar à nossa realidade do mercado dos tiras grandes, que é quem é que pontua para a Champions, é quase tão relevante como ganhar o título, ou seja, já começam a perceber que a dinâmica financeira é tão relevante quanto a desportiva. E esse ranking europeu depende também da performance dos nossos clubes a nível europeu. Quantos mais clubes tivermos, e este ano Vitória contribuirá de forma significativa para isso, é a dinâmica positiva que trazemos ao mercado, pelo facto de poder dar mais rendimento, melhor distribuição dos rendimentos, como falámos, dos direitos televisivos, para poderem competir de outra forma.
O José Carlos referia esse tema da melhor forma de potenciar o mercado, e perdoem uma analogia religiosa, mas é como ser o católico não praticante, ou seja, nós temos uma quantidade de adeptos de futebol que não são monetizados dentro daquilo que poderia ser a realidade. E isso passa por um conjunto de dinâmicas, desde olhar para isto de facto como um negócio e, portanto, poder aumentar a relação com o seu público, com os fãs e com os adeptos, os típicos programas de loyalty da melhor forma, e levar o conteúdo que é trabalhado para quê? Para conseguir mais rendimento do que simplesmente assistir a um jogo ou uma cota de sócio, que muitas vezes é por aqui que fica o rendimento. Mas também depois a experiência do dia de jogo, a Uhum, diversidade da oferta que pode ser, e olhamos para os fenómenos americanos desportivos da NFL, etc., em que o dia de jogo não são aquela hora e meia, que é o tempo do futebol, mas podemos alargar ao início do dia e ao final do dia, de forma a ter mais oferta e mais rendimento, que é um caminho que necessariamente tem que ser feito. Fazer mais do mesmo não vai trazer mais rendimento, porque estaremos esticados, perdão a simplicidade da uhum, palavra, daquilo que está a acontecer. Temos que procurar outras fontes, como dizia. E depois o tema do produto, a forma de melhorar o produto vem entroncar naquilo que falávamos no início, melhorar a relação com os países com quem temos já tradição, potenciando o que eu referia do facto de não termos limitação de estrangeiros, portanto podemos uhum, atrair, o facto de termos relações até históricas com um conjunto de países e sermos vistos como uma plataforma muito interessante para trazer atletas numa fase final de maturidade, para lhe dar um contexto de campeonato europeu, de regras diferentes e de formas diferentes de fazer o jogo, para depois poder levá-los para outro patamar. E isso tem também trazido esta lógica dos multiclub, olhando para Portugal como um possível elo desta cadeia relevante entre a origem dos atletas e os mercados finais de maior valor. E isso vai havendo já essa procura em Portugal. Se calhar temos é que procurar não só mais dinheiro, mas melhor dinheiro que possa potenciar estas lógicas existentes em Portugal. Depois o tema das academias, ou seja, nós temos marcas incontornáveis, eu falava há pouco dos clubes, dos três principais, mas também a seleção nacional e até alguns ícones que nós já temos, a figura do Cristiano Ronaldo é incontornável também aqui, mas são tudo imagens fortes de marca, tanto falamos às vezes na economia, fora futebol, de dificuldade de criar marca nas empresas portuguesas, e no futebol temos as marcas e não estamos a conseguir dar a dimensão do negócio. E eu acho que se nós conseguirmos introduzir esta lógica bicéfala, de separar o jogo da lógica corporativa, seguir uma estratégia que não está dependente do resultado ao fim de semana, e podemos dizer, se calhar com segurança, o exemplo de Ruben Amorim agora em Inglaterra, não está em questão a capacidade do clube, nem a sua capacidade técnica, e que não está em causa, apesar dos resultados serem claramente abaixo do esperado. Nem impede o Manchester de estar a planear, e vimos esta semana a informação do novo estádio que estão a projetar, ou seja, uhum. o que está a acontecer no campo não condiciona a estratégia, nem faz inverter a estratégia. Haverá, obviamente, situações limite, mas que em situações normais não fogem do cumprimento do plano. E esta forma, vamos dizer, mais corporativa de olhar para o negócio é aquilo que nós temos vindo a assistir. Já algum trabalho que fizemos fora de Portugal nesse sentido, que é, vamos deixar o tema desportivo, que é tratado com o diretor desportivo e com o treinador, e vamos focar na gestão do negócio e deste ativo que Uhum. nós temos para trabalhar. Se formos capazes de dar esse salto, e voltando à sua questão inicial, da centralização dos direitos desportivos e outras dinâmicas que podem ser postas aqui à volta, se bem entregue a Liga, que também está numa fase crítica de, de, Transição. de renovação, de eleições, ter alguém que conheça o negócio, alguém que conheça, e digo mais até de uma relação lógica global do negócio, e não os stakeholders nacionais, que normalmente são as discussões que existem nestas políticas à volta do fenómeno. Se for alguém que tem experiência na gestão do futebol, alguém com a visão internacional, que possa ser mais do que um gestor do campeonato, um parceiro dos clubes, nesta lógica nova estratégia de crescimento, eu acho que é um momento crítico para nos potenciarmos para aquilo que nós já temos feito milagres, até do ponto de vista desportivo, com as características que temos. O Vitória compete com o Uhum. Betis, tendo um quinto do orçamento. Mas o mesmo fenómeno acontece com o Porto, Benfica e Sporting, com os seus adversários diretos nas competições europeias. Se trouxermos mais racionalidade, mais equilíbrio, mais competitividade, tenho a certeza que esta esfera dinâmica vai trazer excelentes resultados. Muito bem. E está traçada a rota para os próximos anos do futebol português, com o contributo de Bernardo Maciel, CEO da Unity, que foi o nosso convidado deste jogo económico. Bernardo, muito obrigado. Fica desde Obrigado, já José Carlos. convidado para regressar em próximas oportunidades para podermos explorar estes e outros temas. Muito obrigado, Bernardo. Obrigado. Seguimos para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas desta semana.